Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje eu vou te ensinar como criar um orçamento. A gente vai criar um orçamento aqui de troca de compressor, ok? Mas aprendendo, se você pegar a ideia do que é um orçamento, em cima desse orçamento de troca de compressor, você faz de tudo. Inclusive, pessoal da máquina de lavar, por exemplo, você vai poder elaborar um orçamento de troca de mecanismo, por exemplo, tá? Vai ser de compressor, mas se você pegar o conceito, você se vira bem com qualquer coisa. Legal? Porque talvez seja o orçamento mais complicado de você fazer de compressor, porque envolve bastante coisa. Legal? Para isso, eu vou mostrar para vocês, inclusive há um tempo atrás eu fiz um outro vídeo, mas hoje ele vai ser mais completo. Tá legal? Porque eu vou deixar inclusive disponível para você um formulário de orçamento para você poder simplesmente preencher quando for fazer. Qual a vantagem de você fazer um orçamento dessa forma? Eu digo daqui a pouco, tá certo? Além da vantagem óbvia, certo? De você mostrar clareza para o seu cliente, além da vantagem óbvia de você mesmo estar consciente de tudo que você está gastando, certo? E do que realmente você vai ganhar. Vai ter uma outra vantagem que eu vou te explicar no decorrer do vídeo, porque eu tive um aluno, essa semana passada eu conversava com ele teve um problema muito sério com o cliente dele. Depois que ele fez o serviço, ele teve um problema com o cliente, tá certo? E eu vou dizer como se você fizer o orçamento do jeito que eu vou ensinar, você não vai ter esse problema que o meu aluno teve, certo? Inclusive depois vou passar esse vídeo até para ele, certo? Para que ele faça dessa forma no futuro. Bom, então para começar, eu vou mostrar para vocês um orçamento feito por uma assistência técnica da Brastemp, certo? Foi o seguinte, essa assistência técnica foi até o local, fez o orçamento, deixou por escrito com o meu cliente, certo? Inclusive pagou até a taxa de visita para eles, e depois o cliente resolveu chamar, pediu uma segunda opinião e eu fui até o local e dei o meu orçamento para ele e no fim ele acabou fechando comigo e além disso, ele me passou algo muito valioso, que foi o orçamento do técnico da Brastemp, da autorizada, que é esse orçamento que a gente vai trabalhar em cima dele. Eu vou ensinar alguns macetes para você criar um orçamento, certo? Que vocês vão ver, vai facilitar muito a vida de vocês. Então presta atenção a partir de agora e não se preocupa porque no fim a gente vai preencher um orçamento. Eu criei um formulário em branco para a gente preencher junto e eu vou disponibilizar esse formulário para você. Legal? Joia, então. Vamos lá, vamos primeiro dar uma olhada nesse formulário que o técnico da Brastemp deixou. Ó, aqui essas tarja preta que eu deixei são algumas coisas que eu cobri, né? O nome da assistência, endereço, o nome do cliente, endereço, coisa que não tem nada a ver, certo? Vou deixar realmente só o que a gente precisa. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, essa é a primeira parte, tá bom? E não se preocupa, o formulário que eu criei é bem mais simples que esse. Esse daí é bem confuso, cheio de coisa, certo? O que eu criei vai ser bem mais simples para você preencher com tranquilidade, ok? Vamos lá, então tem várias coisas aqui que você vai ter que preencher, mas não vai ser o nosso foco nesse momento. Tá legal? Tipo o modelo da geladeira, etc, etc. Legal? Ó, uma coisa bem legal que a assistência autorizada eles estão fazendo, ó. Eles estão cobrando também taxa de visita. Ó que legal aqui. Tá vendo aqui, ó? Detalhe, o defeito reclamado não refrigera. O senhor fulano de tal, né? Aqui o cliente, ele está ciente, o senhor fulano de tal está ciente da taxa de visita no valor de R$50. Daqui era em 2023, tá? Eles já cobravam, se o cliente não aprovar o orçamento, tem uma taxa de R$50, tá legal? Eu costumo colocar como taxa de deslocamento, mas tanto faz, não tem problema.
Taxa de visita você pode cobrar sim, tá legal? Porque há uma controvérsia se é legal ou não é legal. Legal que eu falo é do ponto de vista legal, jurídicos, tá bom? Mas sim, desde que você combine antes, você pode cobrar sim a taxa de visita. Se o cliente aprovou, tá bom? Então pode cobrar a taxa de visita sim. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? E é bem legal que tenha isso daqui escrito lá no seu formulário, tá bom? Mas o que interessa para a gente, para esse vídeo ou para essa aula? Isso é mais um vídeo ou mais uma aula? O que você acha? Beleza? É um vídeo aula, legal? Vamos lá então, o que mais interessa para a gente é isso. Primeiro, deixa eu explicar qual era o defeito da geladeira. Então era uma geladeira Brastemp Inverse, sabe? Aquela que tem um freezer embaixo. Sabe aquela que tem o tubo de sucção em alumínio? Pois é muito comum aquele tubo de sucção, ele corrói e ele vaza o gás por ali. Certo? Na minha opinião, ele corrói principalmente porque deixaram ali um tubo esponjoso. Aí aquele tubo esponjoso, como aquele tubo ele é muito frio, então ele acaba condensando água. E aí, por condensar água, essa água fica acumulada dentro do tubo esponjoso e acaba corroendo. Na minha opinião, é isso, porque é muito comum acontecer esse defeito. Legal? Não sei porque eles ainda insistem em colocar aquele tubo esponjoso ali. Tá? Mas enquanto estiver colocando o tubo esponjoso, tem serviço pra gente. E outra coisa, eu já tenho dito, deixa eu até colocar minha cena principal aqui. Ó, isso daqui não tem nada a ver com o que eu prometi, mas presta atenção. Principalmente compressores com R600. Normalmente, compressor com R600 é muito comum quando ele tem um vazamento de gás, principalmente esse tipo de vazamento, sabe, de corrosão do tubo de sucção, é muito comum. Já aconteceu comigo 2 ou 3 vezes. Aí você vai lá, o compressor, se você testa, ele está funcionando perfeitamente. E aí você faz a troca do tubo de sucção, certo? E aí depois de 1 ou 2 dias o compressor queima. E ele queima porque trabalhou sem gás, certo? O fato dele ter trabalhado sem gás fez com que ele jogasse muito óleo para o sistema, trabalhasse forçado, não sei exatamente por quê, mas é muito comum quando acontece isso estragar o compressor. Então, eu já tenho por costume já oferecer para o cliente, olha, o certo, não adianta trocar só esse tubo, é bem provável que esse compressor vai estragar. E dito e feito, já aconteceu comigo 2 ou 3 vezes. Hoje em dia, eu sempre deixo o cliente avisado. Falo, olha, o certo é trocar o compressor. E deixo por escrito. Se ele não aprova a troca do compressor, se ele aprova só o reparo do tubo de sucção, eu deixo por escrito e peço para ele assinar, certo? Porque é batata. Esse compressor vai travar porque trabalhou sem gás, tá bom? Eu tenho minha teoria, mas não sei se minha teoria está correta ou não. Mas e eu vi que a Brastemp faz a mesma coisa, porque esse compressor não estava estragado, mas eles já colocaram no orçamento a troca de compressor. Legal? Então vamos voltar lá para o orçamento. Certo? Então eu quero que você atente o seguinte, como que eles fazem o orçamento lá na autorizada? E é assim que você vai fazer a partir de hoje, tá bom? Isso vai te ajudar muito no futuro. Por exemplo, compressor, ó. Eles colocaram a troca do compressor, quantidade de compressor, Embraco, e aqui eles colocaram, ó, 1/6, colocaram o modelo EM2T60 CLP para R600A e a voltagem, 127 volts. E aqui eles colocaram o valor, certo? Por que que isso daí é legal? Porque às vezes você vai fazer a troca do compressor e hoje em dia está muito fácil, o cliente ele pega, você chega, digamos, quanto é que você faz a troca de um compressor? 1.250, 1.300, é mais ou menos o valor que eu cobro aqui na minha assistência técnica. Tá certo? Por volta de 1.300, 1.350, mais ou menos. Só que aí você passa para o seu cliente, troca de compressor, R$ 1.300, digamos. E aí o seu cliente ele vai lá e procura lá no Mercado Livre quanto custa um compressor. Aí ele encontra o compressor e ele acha que está sendo roubado. Ah, cobrou muito caro.
Então, por isso é legal você discriminar os valores. Mesmo que você cobre um pouco a mais, certo? No compressor, por exemplo, então digamos, deixa eu até ver aqui quanto é que está um compressor desse. Compressor Embraco EM2T60. Deixa eu colocar aqui, vamos ver no Mercado Livre quanto é que tá? Deixa eu colocar aqui no Mercado Livre. Compressor EM2T. Ó, tá aqui, 60 CLP. Vamos ver quanto é que tá custando. Ó, 569. Tá vendo? 513. É esse mesmo? Esse daqui é o 70. Esse daqui é para caminhão, não tem nada a ver. 12 volts, 12, 24 volts. É esse daqui, ó. Ó que legal aqui. Tem dois preços aqui, ó. 513. Aqui embaixo, 659. Ok. Nada impede que você chegue e coloque um pouquinho a mais. Que afinal de contas você não está vendendo compressor, certo? E nada impede. Se você for procurar por aqui, ó, o mesmo compressor aqui, ó, 659, 744. Nada impede você fazer uma pequena consulta. Ó, 800. Eu acho que aqui está meio exagerado, tá bom? 848. Nada impede você fazer uma consulta no Mercado Livre e pegar um valor médio. Você não pega nem o mais barato, certo? 513, e nem o mais caro. Você pega o médio, ok? E aí você coloca no seu orçamento e eu já explico por quê. Vamos lá. Ok? Então, se o seu cliente for procurar no Mercado Livre, o seu preço vai estar mais ou menos enquadrado. Certo? É muito comum isso. Você acaba de dar orçamento, o cara vai procurar. Se você dá um preço fechado, o cliente vai ficar, vai consultar e de repente ele não vai querer fechar com você porque você cobrou muito caro. Então é legal você fazer um orçamento discriminando cada item que você vai usar. E aí é onde você vai poder agregar valor, tá bom? Por exemplo, olha que legal aqui. Anel da linha de sucção. Quem adivinha aí o que é anel da linha de sucção? Vou dar 5 segundos para você. 5. Anel da linha de sucção. O que é? Alguém descobriu? Anel da linha de sucção nada mais é do que a junta Locking. Então ele vai ter que trocar e vai ter que usar uma junta Locking para fazer essa união. Por que ele não coloca junta Locking? Porque se ele colocar junta Locking, o cliente vai procurar, ele vai somar as coisas. Então ele usa algumas nomenclaturas que dificilmente esse cliente vai encontrar se ele for fuçar na internet. Ah, mas isso é errado, é desonesto. Não, não é. Inclusive, por exemplo, você pega um manual técnico de uma geladeira Electrolux e de uma geladeira Brastemp, você vai ver que a mesma peça na Brastemp, eles usam uma nomenclatura, muitas peças são assim. Eles usam uma nomenclatura na Brastemp e a mesma peça na Electrolux usa outro. E se você for procurar no manual da Consul, vai ser outro nome. Então é muito comum as empresas usarem um nome próprio delas. Entendeu? Não é desonesto. E outra, e aí previne o cara de correr ele mesmo atrás dessas peças. Deu para entender? E aqui ele coloca o valor, por exemplo, R$ 38,00. Aí você pode pensar, mas uma junta Locking não é R$ 38,00. Não, é o que eu estou te falando. Você vai começar a agregar valor nas suas peças, porque você não está vendendo peças. Você está disponibilizando as suas peças que vão ser colocadas no seu serviço. Então você pode cobrar um pouco mais caro. Então digamos que uma junta Locking custa R$ 18,00, ele está cobrando R$ 38,00, já está ganhando algum dinheiro ali em cima também. Correto? Filtro secador, a mesma coisa. Filtro secador. Quanto custa um filtro secador? R$ 7, R$ 8,00. Ele colocou aqui R$ 35,00. Ok. É o preço dele. Entendeu? Ele não está sendo desonesto. Ele está colocando o preço dele. Certo?
Complemento da linha de sucção. É outro daqueles que tem um nome meio complicado. E você, o que é um complemento da linha de sucção? E aí? Quer 5 segundos para pensar? Quem respondeu complemento da linha de sucção é um pedaço de tubo de cobre que a gente vai colocar no lugar daquele tubo de sucção que estava vazando. Lembra que eu comecei falando para você do defeito? Foi uma corrosão que teve no tubo de alumínio que passa atrás ali do compressor. Então, ali a gente vai ter que trocar, vamos colocar de cobre. Então, ele não coloca no orçamento tubo de cobre. Aí ele coloca, digamos, 50 centímetros de tubo de cobre. Não. Ele coloca complemento de linha de sucção. É um nome bacana, não é? É um nome bacana para algo que seria mais barato, né? Não teria valor. Aí ele chega e cobra aqui, ó, R$ 58,00 por esse complemento. Você repara que ele está agregando valor, certo? Então ele colocou preço quase de custo do compressor e ele está agregando valor nas peças que ele vai colocar, correto? Gás de limpeza 141B. Então ele vai fazer aqui a limpeza. Então ele chega e coloca aqui, ó, R$ 97,00 a limpeza com 141B. Então você sabe que um litro de 141B não custa R$ 97,00. E justamente ele está fazendo essa limpeza, por quê? Porque houve contaminação no sistema. Pode ter havido contaminação no sistema. Afinal de contas, vazou o gás pelo tubo de sucção, e aí o que acontece? O tubo de sucção ele pode succionar água para dentro do sistema. Tem que fazer a limpeza e ele coloca R$ 97,00 pelo produto de limpeza. Então, provavelmente ele vai pagar mais barato, não vai pagar R$ 97,00, certo? E não vai usar 1 litro, mas ele cobra como se usasse. Por quê? Pode dar alguma coisa errada também e ele acabar usando mais de 1 litro até. Acontece. Mas um técnico experiente dificilmente vai usar 1 litro, né, de fluido de limpeza. Ok? Gás R134, no caso, ele colocou 134/R600. Ali em cima a gente já viu ali que o compressor é R600, é R600 que ele vai colocar. E aí ele coloca R$ 32,00. Aí alguém fala, não, mas o R600, a latinha custa mais que isso. Só que ele não vai usar uma latinha. Ele vai usar, sei lá, 36, 40 gramas. É proporcional, entendeu? Por isso que ele cobrou 32. Então ele está pondo e ainda está ganhando dinheiro, tá? Porque uma latinha de R600 ela deve vir com uns 200, 400 gramas, depende da latinha, e custa mais ou menos R$ 70,00. Então dá para ele fazer várias geladeiras. Então ele está agregando valor no preço do gás. E ele coloca R$ 32,00, não é um preço absurdo. Se o cliente for procurar na internet quanto custa uma latinha de gás, ele vai ver que é mais que isso. Então ele vai achar que está pagando até barato demais, quando na realidade ele vai usar uma fração da latinha. Outro nome diferentão aqui, tá certo? Que o cliente, se for procurar, não vai encontrar. Tampa do tubo de cobre, R600. O que é tampa do tubo de cobre? Tempo! O que é isso daí? Bom, já tá ficando longo o vídeo, não vou dar muito tempo não. É a válvula Schrader, tá bom? É uma válvula Schrader. Ele chama de tampa do tubo de cobre, ok? Então ele tem uma nomenclatura própria para poder agregar valor. A gente sabe que uma válvula Schrader custa de R$ 3 a R$ 5,00 no máximo. Então aqui ele está agregando valor, está colocando R$ 31,00, certo? Nitrogênio proporcional, colocou aqui R$ 30,00, nitrogênio proporcional. Ele vai usar o nitrogênio na limpeza e na hora de fazer o teste de estanqueidade. O nitrogênio hoje, aqui na minha região, e aí depende da sua região, então você pode até aumentar esse preço aqui do nitrogênio, tá? Dependendo da região. Por exemplo, na minha região, eu gasto R$ 50,00 para abastecer o meu cilindro de nitrogênio. Hoje eu conversava com um aluno que ele comprou um cilindro de nitrogênio, lógico, vazio, né? Quando você compra ele vem vazio, e lá na região dele custa 120 para abastecer. Então isso varia de região para região, tá certo? Então
ele cobra R$ 30. Na realidade, uma carga de nitrogênio dessas que eu falo que é R$ 50 na minha região, eu trabalho aí, vai, com 10, 15 geladeiras, não sei, não faço ideia, mas dá para bastante coisa. Então, ele está agregando valor aí quando ele cobra R$ 30. Então, se você está numa região onde o nitrogênio é barato, pode cobrar aí R$ 30. Se você está numa região onde é mais caro, como esse meu aluno, que gasta aí R$ 120 para abastecer o cilindro dele, cobra um pouco mais caro, pode cobrar aí, sei lá, uns R$ 70, por exemplo. Ok? Mesmo assim ele vai estar ganhando dinheiro, ok? Ele está agregando valor. Vareta de solda. Por exemplo, vareta de solda, uma Foscoper. Uma Foscoper, R$ 29, você compra umas 5 varetas Foscoper. Tá certo? E um técnico experiente, com uma única vareta Foscoper, ele faz 3 compressores tranquilamente. Tá bom? As minhas primeiras geladeiras eu gastava muita vareta de solda. Então isso daí varia muito da prática que cada técnico tem. Mas um técnico já bem prático, com uma vareta de Foscoper ele faz 2, 3 compressores. Então ele está cobrando R$ 29, está agregando valor também. Ok? Vedante Locking. Certo? É engraçado que ele está cobrando por gota. Eu acho que ele está cobrando. Porque nesse caso aqui, ó, ele vai colocar um tubo de cobre, certo? Então ele só vai colocar uma junta Locking lá atrás, no tubo de sucção que vem do gabinete. E aí ele vai unir com o tubo de cobre e a outra ponta do tubo de cobre ele vai soldar com Foscoper. Então ele vai usar, na realidade, 2 gotas. Ele colocou 3 aqui. Eu acho que ele está cobrando por gota. E ele está cobrando R$ 3 cada gota de vedante. Então o vedante hoje deve estar aí por volta de... Ele colocou até a marca, né? Vedante Look Prep, que não é nem o vedante original da Vulcan, né? Então ele é barato, custa uns R$ 70 um vidrinho. E ele está cobrando aqui R$ 9 por um uso. Ok? E eu não julgo não, ele está agregando valor no orçamento dele para no fim ele receber do cliente aquilo que vale. Entendeu? Aquilo que a gente julga que vale. Você vai ver que o preço dele não está fora. E aqui, ó, ele coloca aqui, ó, o preço da mão de obra, 390. Então ele já colocou os valores. Em todos os valores, ele já agregou algum valor, colocou o valor dele, certo? E aqui embaixo ele coloca a mão de obra, 390, baratíssimo para colocar um compressor. Só que ele está ganhando nas peças, correto? Vocês estão entendendo como é que funciona? E aqui embaixo, dá uma olhada só como ficou. Valor das peças, então todos aqueles valores, né? Compressor, tudo que a gente viu até aqui. É 1.029, ok? Serviço, 390. Mão de obra, correto? Total, 1.419. Legal? Excelente preço, tá bom? Principalmente esse daqui. Eu diria que uma troca de compressor normal, eu cobro aí por volta de 350, 1.350. Só que ali não é a troca normal, ele tem que trocar também o tubo de sucção, né? Aquele pedaço. E aí, 1.419, excelente preço, está dentro, ok? Só que aí o cliente ele vai pegar esse orçamento e ele vai ver, de fato, só dele ler isso daqui, ele vai ver que tem muita coisa envolvida. E se ele vê os valores individuais, não é tão caro. Só que na soma, dá um valor justo. Entendeu? E isso é muito interessante. Tá bom? Agora a gente... Quantos minutos? Já está com 23. Não tem jeito de fazer um vídeo desse muito rápido, tá bom? Pessoal que reclama que meu vídeo é muito demorado, se quiser sair, sai agora. Agora, se quiser, a gente vai preencher um formulário. Eu vou deixar ele disponível, esse formulário. Vou dizer como é que você faz para baixar esse formulário, tá legal? Mas você vai ter que aguentar um pouco se você quiser. Legal? Deixa eu vir aqui e explicar mais um detalhe, que eu não falei para vocês que um aluno meu teve problema esses dias, e se ele tivesse feito desse jeito que eu mostrei, ele não teria o problema. Eu já vou dizer por quê. Antes, deixa eu só fazer um convite para vocês, tá bom? Se você quiser aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar,
Se você quiser aprender a trabalhar também com controlador digital, esse é para quem já é técnico de refrigeração, curso de controlador digital. O lugar é aqui no portal Refrigeração. Estou deixando os links aqui na descrição, tá bom? É o meu site, o site do portal. Entra lá. Quando você entrar no site, vai ter lá todos os meus cursos, vai ter lá também os combos. O combo é legal porque você acaba pagando mais barato, certo? Do que se você adquire separadamente. O valor é muito acessível, muito mesmo. A maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. E mesmo que você não saiba nada, pode vir na confiança, porque a gente começa do zero absoluto e aí vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até que você se torna, à medida que assiste às aulas, um técnico altamente qualificado. Meu compromisso é ensinar, o seu compromisso tem que ser se dedicar, tá bom? E você também, que já é técnico, certo? É para você também, né? Eu falei do curso de controlador digital, cara, vai te levar para outro nível se você começa a aprender controlador digital. Eu conheço muito técnico que não sabe mexer com controlador digital, e às vezes chega lá no cliente e ele se depara com a geladeira, com o displayzinho lá do controlador digital, ele não sabe mexer e não faz o serviço. Como é que eu sei disso? Porque muitas vezes eles passam o serviço para mim. Falam, Ricardo, eu estou com um cliente, controlador digital, vai lá e resolve para mim. Opa, só se for agora. Ele podia aprender muito barato, muito acessível o valor, tá bom? Outra coisa que a gente tem também é o módulo, está dentro do curso de refrigeração, o módulo Tecnologia Inverter. Quer dar esse passo, essa virada de chave na sua vida profissional e financeira? Portal Refrigeração, link na descrição, agora é contigo, irmão. Beleza? Bom, já falei demais, deixa eu só molhar o bico aqui. Beba água, faz bem, tá bom? Vamos lá, deixa eu explicar o que aconteceu com um aluno meu esses dias. Meu aluno, ele foi lá e trocou um compressor e ele não passou um orçamento detalhado. E aí sabe o que aconteceu? O cliente queria a nota fiscal do compressor, certo? Queria a nota fiscal do compressor. E aí o aluno ficou sem jeito de dar nota fiscal, ele tinha nota fiscal do compressor. Só que ele ficou sem jeito de entregar a nota fiscal do compressor, que era uma nota de terceiro, ele havia comprado em uma loja. Certo? Por quê? Porque provavelmente ele deve ter cobrado aí seus R$ 1.300 para trocar e agora o cliente queria nota fiscal. Quando pegasse a nota fiscal ia ser uma nota, sei lá, de 600, R$ 500. E aí o aluno ia ficar com fama de enrolão, ladrão. Então se ele tivesse feito dessa forma, então eu até recomendo, se você for fazer dessa forma, coloca o preço real do compressor. Não tenta agregar valor no compressor. Coloca o preço real, principalmente se você for comprar de terceiro. A gente que é prestador de serviço, por exemplo, a nota fiscal de um MEI, prestador de serviço, técnico de refrigeração, você não pode colocar nota de venda de compressor, porque você não vende compressor, você não é comércio, você é serviço. Então, quando for fazer, faz desse jeito que eu estou falando. E aí quando você comprar o compressor, você pede a nota fiscal separada. Então digamos que nessa compra você vai comprar compressor, válvula Schneider. Não, você faz a nota fiscal separada do compressor, porque se o cliente pedir, você entrega para ele a nota e o resto entra como serviço, tá bom? Aí você faz uma ordem de serviço ou então uma nota fiscal de serviço, simplesmente instalação de compressor, tá bom? Aí você não discrimina na nota, você discrimina só no orçamento. Deu para entender? E aí, vamos preencher um formulário desse? Deixa eu ver. Eu fiz 2 formulários, tá bom? Eu fiz 2 formulários. Deixa eu colocar aqui o formulário. Eu fiz 2 formulários. Deixa eu diminuir. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para você ver ele completo. Legal. Eu fiz um com 10 linhas, tá bom? Eu acho que esse daqui é o ideal. Mas depois eu pensei, vai que o meu inscrito, o meu aluno, ele quer colocar mais coisa, tá bom? Aí eu fiz um de, deixa eu mostrar para você, um de 13.
Parece que é de 13 ou é de 15 linhas, eu não contei, depois eu conto. Só que aí não ficou legal, porque ó, ficou uma parte para fora aqui. Tá certo? Eu vou colocar esse à disposição de vocês. Esse ficou mais bonito, ó. Esse ficou tudo dentro do... uma folha só. Aí você pode, se quiser, eu vou deixar disponível essa folha aqui, já já eu digo aonde vai estar. Eu vou deixar ela disponível, aí você baixa e aí você pode tirar algumas cópias. Beleza? Vamos lá? Vamos fazer esse negócio acontecer. Então, primeiro, essa parte aqui, ó, tá bom? Para você preencher, tá bom? Não vou preencher com você, que é muita folga. Tá legal? É muita folga. Nome do cliente, telefone. Deixa eu colocar em editar aqui. Tá bom? Nome do cliente, endereço, telefone, modelo da geladeira, número de séries, daí é bem importante, porque às vezes você vai pegar um cliente que tem várias geladeiras, é muito comum isso em comércio. Já aconteceu isso, deu arrumar uma geladeira e o cliente, depois de uns dias, ligar bravo comigo, falar que a geladeira parou, aí quando eu chego lá não é a mesma geladeira, é outra. Acontece, parece piada, mas não é. Tá? O tipo do gás, você vai colocar aqui, ó. Se for R600, você coloca aqui, né, em destaque. Se for outro gás, você coloca voltagem, é bem importante, porque às vezes você deixa o orçamento com o cliente e aí o cliente demora alguns dias para aprovar, tá certo? E aí você não lembra mais. Às vezes é 220, você leva um compressor 110, já aconteceu comigo. Uma vez estava longe, estava em outra cidade, uma cidade aqui da Grande São Paulo chamada Osasco. Cheguei e levei um compressor 110, a geladeira era 220. Aí lá vou eu gastar com o motoboy para o motoboy me levar um compressor lá. Ok? Defeito apresentado, você coloca. Defeito apresentado assim, é o que o cliente diz, correto? Ou você pode colocar aqui, né? Ou você pode colocar defeito apresentado aqui, geladeira não gela. Ou não gela direito. E aqui embaixo, observação do técnico, certo? Foi constatado que o defeito estava... O defeito, no caso, igual aquele, era um vazamento, sendo necessário a substituição do tubo com vazamento e do compressor. Ok? Faz uma breve descrição do defeito aqui. E aqui, ó, você vai colocando, ó. No caso aqui, se fosse um compressor, você colocaria aqui, ó, quantidade. Vamos colocar só um aqui, que eu tô com preguiça e o vídeo tá muito longo. Então aqui você coloca um. Aqui você coloca outro. Um o quê? Aí você coloca. Você pode só abreviar para ficar melhor. Compressor. Embraco. Opa. Vamos lá, de novo. Embraco. E aí você pode colocar o modelo EGAS 80 CLP. Aí você coloca, aí você põe a voltagem, 127 volts. E aí você coloca o gás. Nem sei se isso daqui é R600, mas vou colocar aqui. R600. Ok? Deu para entender? E aí você preenche valor unitário. Então, digamos, opa, é aqui. Valor unitário. Isso daí você pode escrever à mão, tá bom? Se você tiver a letra bonita, senão você... Sei lá, dá seu jeito. Também você não vai querer que eu vá escrever para você. Certo? E aí você coloca valor unitário. R$657. Ok? Valor total, como é só uma peça... Deixa eu colocar aqui. Valor total, R$657. Ok? E aqui você vai preenchendo tudo daquele jeito que você já viu. Tá bom? Assiste o vídeo, anota com lápis e depois você mesmo faz. E aí você vai colocar tudo e você vai usar aqueles nomes. Certo? Ao invés de colocar válvula Schneider, copia o cara lá da Brastemp. Coloca lá tampa do tubo de cobre. Entendeu? Ou válvula de carga de gás, ou válvula de processo. Coloca o nome assim, para não ficar tão fácil do cara sair pesquisando e achar que tá muito...
que você está cobrando demais. Deu para entender? Deixa eu deletar isso daqui. Deixa eu ver. Bom, daqui a pouco eu deleto. Deixa eu ver se eu já consigo deletar. Tá? Porque esse formulário eu vou deixar para vocês. Eu não coloquei. Eu vou dar um jeito de deletar eles. Tá bom? Então, aí você chega, coloca aqui. Aqui embaixo você coloca a sua mão de obra, certo? Baixinho, tá? Um valorzinho 300, 350, alguma coisa aqui. Total de peças. E aqui o valor total do orçamento, que é a soma da mão de obra e o total de peças. Ok? Garantia, você pode colocar aqui, discriminar. Ó, garantia das peças, garantia do serviço, ó, bem legal. Então, digamos, você está colocando compressor em Embraco. Embraco hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, eles estão dando 6 meses de garantia. Então, você pode colocar 6 meses de garantia no compressor, certo? E você coloca a garantia de 3 meses da sua mão de obra. Então, se der um problema, você troca o compressor se der depois de 3 meses. Se der antes de 3 meses, você banca completa a garantia. Agora, se der depois de 6 meses, aí você banca, você troca, né, o compressor, banca as peças ali que você usou, porém a sua mão de obra você cobra. Você não sai de jeito nenhum no prejuízo, tá bom? E aí você põe a validade do orçamento e a assinatura do cliente. Então, não coloca uma validade muito longa, não, porque de repente nesse meio tempo pode subir demais o preço. Mas na realidade não tá. Eu acho que hoje em dia, mas é legal você colocar, porque pressiona o cliente para ele se mexer logo. Ok? Para ele tomar uma decisão rápido. Porque se você reparar aqui, ó, nesse orçamento, dá uma olhada de quando que ele é. Então você vê que o preço não está fora. Ó, é de 2023. Você consegue ver aqui, ó. Opa, a minha fotografia está bem em cima. Deixa eu tirar aqui. Ó, janeiro de 2023. Então você sabe que o preço não mudou tanto assim. Muito pelo contrário, acho que tem coisa até que pode estar até mais barata. Mas coloca uma data de validade para o cliente sentir a pressão, certo? Não ligar daqui 3 meses, sabe? Ok? Então é o seguinte, não sei se você gostou desse manual, eu já vou dizer aonde você encontra esse manual. Manual não, esse formulário para você baixar. Aí você vai baixar e aí você tira umas cópias, tá bom? Você manda imprimir ou você manda tirar umas xerox. Ainda existe xerox? Manda imprimir ele bonitinho, tá legal? Que eu vou deixar ele bem bonitinho, do jeito que você viu aqui. Certo? Tira várias folhas e aí você pode usar, você escreve e no final você tira uma foto. Tira uma foto e salva no seu celular. Para amanhã ou depois, quando seu cliente ligar, você saber quanto que você cobrou. Tá legal? Bom, eu já vou dizer aonde você vai conseguir esse formulário, legal? Para você baixar grátis, tá bom? Antes, porém, eu só preciso falar dos parceiros aqui do canal, tá bom? Brasueld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração. Produtos como Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico brasileiro. Do técnico de refrigeração. Não importa se ele for brasileiro ou estrangeiro, tanto faz. Tá bom? Procure os produtos da Brasuel em uma loja de refrigeração perto de você. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício, como engate rápido, alicate locking, sacadores de mecanismo e muito mais ferramentas que você nem sabe que existe, que estão fazendo muita falta aí na sua maleta. Entra no site da Samatec é detentora da marca Elite, clica na aba Elite, vai com tempo, tá bom? Porque tem muita coisa interessante lá e você vai encontrar essas ferramentas. Beleza? Muito obrigado e vamos lá. Por fim, porém não menos importante, é Friopar, sua loja de confiança, tá? Então eles prometem
ser sua loja de confiança com seu vendedor de confiança. Inclusive, eles disponibilizaram o WhatsApp dele, que está disponível, inclusive, aqui na descrição do vídeo. É só clicar, você já é direcionado para o WhatsApp da Friopar e lá você salva esse WhatsApp. Talvez você não esteja precisando agora, certo? Talvez você vá precisar no futuro. Quando você precisar, já está salvo. E aí você, por exemplo, esse orçamento que a gente acabou de mostrar, então você não faz ideia de quanto está o compressor. Você chega, entra em contato com a Friopar, você vai falar com o vendedor, ele vai te fazer um preço legal, ele vai mandar para qualquer lugar do Brasil, vai te mandar nota fiscal também, se o seu cliente pedir, ok? E eles garantem os melhores preços com tudo para refrigeração, tá bom? Gás, bomba de vácuo, maçarico, tudo. Quando eu digo tudo, não é alguma coisa. É tudo para refrigeração, tem na Friopar. Por isso eu falo, salva esse WhatsApp. Beleza? Bom, e agora vamos lá. Eu prometi esse formulário. Eu estou deixando o link na descrição, tá bom? Estou deixando lá o link. Eu vou deixar em uma pasta no Google Drive, certo? É só você clicar que vai abrir para você, tá? O formulário. Aí é só você baixar e mandar imprimir. Beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês, 40 minutos esse vídeo. Você não tem o que fazer não, ficar 40 minutos aqui escutando. Valeu, forte abraço, brincadeira! Vamos lá, até a próxima, se Deus quiser. Prometi e cumpri, tá tudo aí na sua mão. Valeu, tchau, forte abraço.